Diz aí, pessoal, aqui é o professor Jerônimo Maílson do IFRM Campus Mossoró e estamos aqui para aprender um pouco de desenho técnico. Nesta aula vamos abordar a continuação do assunto anterior, desenho geométrico, agora com construções de ângulos. Vamos lá! Construções geométricas, ângulos. Nesta etapa abordaremos a definição, representação, medidas e construção de ângulos usando transferidor, compasso e esquadros. Objetivos. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de construir mediângulos com o transferidor, classificar ângulos quanto à sua abertura e posição, construir ângulos com o compasso. Para executar os exercícios desta aula, você vai precisar de lapiseira, compasso, esquadros, régua e transferidor. Ângulo. Definição. É a região do plano limitada por duas semirretas distintas. Elementos. O ângulo é composto de um vértice ou origem, os lados e a abertura. Representação. O ângulo ele pode ser representado lendo da seguinte forma: AOB ou BOA, ou apenas O ou com uma letra grega. As medidas. As medidas dos ângulos são feitas em graus, podendo também ser feitas em minuto e segundo. Os ângulos são medidos usando o transferidor, porém existem outros equipamentos de medição de ângulo, como por exemplo o goniômetro. Ângulo, construção e medida com transferidor. O transferidor pode ser de meia volta ou de uma volta completa, com 180 graus ou 360 graus. A graduação do transferidor, que é dividido em graus 180 ou 360, é chamada de limbo também. Linha de fé é o segmento de reta que corresponde ao diâmetro do transferidor. O centro do transferidor corresponde a um ponto médio da sua linha de fé. Ângulo, construções e medidas com o transferidor. Para traçarmos ou medirmos qualquer ângulo com o transferidor, nós devemos proceder da seguinte forma: fazer coincidir o centro do transferidor ao vértice do ângulo que deseja medir ou traçar. Um dos lados do ângulo deve coincidir com a linha de fé ajustando o 0 grau. A contagem é feita do 0 até o ângulo que você deseja medir. Nesse caso, pode ser dos dois lados. Marca-se o ponto de referência e depois traça o lado do ângulo. Depois você completa com a medida do ângulo e a representação. Classificação dos ângulos. Os ângulos eles podem se classificar quanto à sua abertura, em ângulo reto, que é igual a 90 graus, agudo, menor que 90 graus, obtuso, maior que 90 graus, raso, igual a 180 graus, pleno, igual a 360 graus, ou nulo, igual a 0 graus. Quando dois ângulos são iguais, nós dizemos que eles são congruentes. Ele também pode se classificar quanto à sua posição, como convexo, quando o seu ângulo é entre 0 e 180 graus, ou côncavo, quando o seu ângulo é igual a de 180 a 360 graus.
Posições relativas de um ângulo. Os ângulos eles podem ser consecutivos, quando possuem um vértice em comum e um lado em comum. Neste caso, este ângulo aqui e este daqui são consecutivos. Podem ser adjacentes. São ângulos consecutivos que têm um lado interno em comum. Então, este ângulo aqui é adjacente a este ângulo aqui. Um é do lado do outro. Perceba que o consecutivo, este lado, é em comum aos dois ângulos. Então, esse ângulo aqui é até aqui e este aqui até aqui. Já esse aqui é um do lado do outro. O lado em comum é o do centro. Ângulos opostos pelo vértice. Então, o vértice está aqui. Este ângulo é oposto a este ângulo. Este ângulo é oposto a este ângulo. Perceba que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Ângulos complementares. Quando a soma de suas medidas dá igual a 90. Ângulos suplementares, quando a soma de suas medidas dá igual a 180 graus. Transporte de ângulos. Transportar um ângulo significa construir um ângulo congruente a outro utilizando-se o compasso. Centra o compasso no vértice do ângulo e, com abertura qualquer, traça um arco, achando o ponto 1 e o ponto 2. Traça-se um segmento de reta com uma origem. Este segmento ele será o lado do ângulo. A mesma abertura do compasso, agora com o centro na origem do segmento criado, traça-se um arco achando o ponto 1. Volta-se ao primeiro ângulo e mede de 1 a 2 e transporta essa medida para o ângulo a ser transportado. Quando transporta essa medida, acha-se o ponto 2. Agora é ligar a origem ao ponto 2 e o transporte do ângulo está concluído. Transporte de ângulo. Se eu tenho um ângulo e quero transportá-lo para outro lugar, procederemos dessa forma. Com a abertura qualquer do compasso e centro num vértice, vou chamar esse vértice aqui do vértice R, fazemos um arco cruzando as duas pernas do ângulo, encontrando o ponto 1 e o ponto 2. Agora, nós iremos fazer uma reta e sobre essa reta nós vamos marcar um ponto. Esse ponto será nosso vértice. Vou chamar esse vértice de R'. Com a mesma abertura que eu fiz aqui no primeiro, eu vou fazer agora aqui no segundo. E vou medir de 1 até 2 com o compasso, marcando aqui neste outro ângulo, neste outro exemplo. Aqui encontramos o ponto 1 e o ponto 2. Ligando agora o vértice ao ponto 2,
nós temos o ângulo procurado. Então, este ângulo vai ser igual a esse. Eu transferi este ângulo para outro lugar. Poderia transferir para qualquer lugar. Então, é um exercício muito utilizado em chaparias, por exemplo, que é um braço da engenharia mecânica. Bissetriz de um ângulo. É a reta que passa pelo vértice e divide um ângulo em duas partes iguais. Veja seu traçado a seguir. Dado um ângulo qualquer de vértice P, a ponta seca do ângulo, com abertura qualquer, descreve um arco que corta os dois lados, definido o ponto 1 e 2. Então, com a ponta seca em T, em uma abertura qualquer, traça-se um arco definindo 1 e 2. Com centro em 1 e 2, com a mesma abertura, cruzam-se os arcos, gerando o ponto 3. Então, com o centro aqui, traça esse arco, o centro aqui, traça esse outro arco. A bissetriz é a reta que passa pelo vértice e pelo ponto 3. Bissetriz de um ângulo. A bissetriz é uma reta que divide um ângulo exatamente ao meio. Como proceder? Com uma abertura qualquer do compasso, centra a ponta seca no vértice T e traça um arco cruzando os dois lados do ângulo, achando o ponto 1 e o ponto 2. Com centro em 1, ainda com a mesma abertura, eu traço um arco mais à frente. Da mesma forma, com a mesma abertura e centro em 2, eu faço o cruzamento destes arcos, achando o ponto 3. Ligando-se o vértice T ao ponto 3, vértice T ao ponto 3, nós temos a nossa bissetriz, a reta que divide o ângulo ao meio. Construção de ângulos com compasso. Nesta etapa, eu não vou mostrar a animação da construção desses ângulos, pois esses ângulos, alguns são repetições do que a gente já viu e nós vamos ver o passo a passo usando os esquadros, usando os instrumentos, desculpe. Traça-se um lado, ou seja, para construir um ângulo de 90 graus, nós temos que ter esse lado. Com a abertura qualquer, fazemos este arco, achando o ponto 1. Com a mesma abertura, achamos o ponto 2, depois achamos o ponto 3 e, por fim, achamos o ponto 4. Ligando A ao ponto 4, temos o ângulo de 90 graus. Ângulo de 45, 135. O ângulo de 45 nada mais é do que a bissetriz do ângulo de 90 graus. Faz-se o mesmo procedimento da bissetriz. O ângulo de 135 é o seu suplementar. Ângulo de 60 e 120 graus. Para fazer um ângulo de 60 graus é bem simples. Traça-se um lado, coloca-se um ponto que seria a origem. Com uma abertura do compasso,
traça-se esse arco achando o ponto 1. Com a mesma abertura do compasso, traça-se esse arco achando-se o ponto 2. Ligando C ao ponto 2, nós temos o ângulo de 60 graus. O seu suplementar será 120 graus. Ângulo de 30 e 150. O ângulo de 30 graus nada mais é do que a bissetriz do ângulo de 60 graus. O seu suplementar é 150 graus. Ângulo de 15 graus. O ângulo de 15 graus nada mais é do que a bissetriz do ângulo de 30 graus. Seu suplementar é 165. O ângulo de 75 graus é o ângulo formado pela bissetriz entre os lados que forma o ângulo de 90 graus e o ângulo de 60 graus. Seu suplementar será 135. Construção de ângulos. Vamos começar construindo ângulos de 90 graus. A gente até já viu um exercício que faz isso. Basta a gente traçar uma perpendicular a uma reta ou a um segmento. Eu vou colocar aqui uma reta qualquer e marcar um ponto que será o ponto de origem deste ângulo. O compasso posicionado nesse ponto, com a ponta seca, e uma abertura qualquer, eu faço o traçado de um arco. A mesma abertura, centrado nesse ponto aqui que eu achei, eu faço uma marcação nesse arco. Agora, com a mesma abertura neste segundo ponto, eu faço outro arco. E com a mesma abertura agora neste terceiro ponto, eu marco o último arco. Ligando o primeiro ponto ao último ponto encontrado, nós temos o ângulo de 90 graus, que é este ângulo aqui. Ângulos de 45 graus e 135 graus. Para fazer este ângulo de 45 e 135, estes ângulos eles são suplementares, ou seja, a soma deles vai ser igual a 180 graus. Então, perceba que o esquadro ele já tem um ângulo de 90 graus. Ambos os esquadros. No primeiro traçado, eu vou fazer um ângulo de 90 graus utilizando os próprios esquadros. Vou pegar o esquadro de 45 e traçar minha primeira reta. Apoiando o esquadro de 30 no esquadro de 45, eu vou segurar este esquadro de 30 e 60 e vou girar o esquadro de 45 com base no ângulo de 90 graus. Posicionando nesse ponto, em qualquer ponto, eu vou traçar a reta e aqui eu fiz um ângulo de 90 graus. Como 45 é metade de 90 graus, basta eu fazer uma bissetriz desse ângulo. Então, como se faz a bissetriz? Centra a ponta seca neste vértice, faz uma abertura qualquer, faz-se um arco, cortando estes dois pontos nos dois lados desse primeiro ângulo.
com a abertura maior do que o meio, centrado neste ponto, eu vou fazer mais um arco aqui na frente. Com o ponto agora neste segundo ponto, e a mesma abertura, eu faço o cruzamento destes arcos, ligando o vértice do ângulo de 90 a este ponto encontrado. Nós temos o ângulo de 45 graus. Então este ângulo aqui é 45 graus. Se por acaso eu estender essa reta aqui, este ângulo formado desta reta encontrada à reta horizontal é o nosso ângulo de 135 graus. Ângulo de 60 e 120 graus são suplementares. Para fazer o ângulo de 60 graus, consequentemente o de 120, é muito simples. Basta você pegar o compasso e com uma abertura qualquer, você centra a ponta seca em um ponto, que será o vértice de uma reta, faz-se um arco qualquer. Com a mesma abertura e centrando no ponto encontrado na reta, faz-se outro arco, cruzando o arco anterior. Este ponto encontrado ligado ao primeiro ponto, no caso aqui será o ponto 1 e aqui será o ponto 2, ligando-se o ponto 2 ao ponto C, nós temos o ângulo de 60 graus. Então este ângulo aqui é 60 graus. Ângulos de 30 e 150. Se eu encontrar o ângulo de 30, o seu suplementar será de 150. Então, para achar o ângulo de 30, nada mais é do que eu encontrar a bissetriz do ângulo de 60, ou seja, a reta que divide o ângulo ao meio. Primeiro, eu vou achar o ângulo de 60 utilizando os esquadros. Alinhando o segmento com o esquadro de 45, eu vou apoiar o meu esquadro de 30 e 60 aqui e afastar um pouco o esquadro de 45 para baixo. Como eu sei que este esquadro ele é de 30 graus e 60 graus, eu vou colocar ele aqui, no centro, o ângulo de 60 no ponto D. E aqui eu vou encontrar o meu ângulo de 60 graus. Achando a bissetriz desse ângulo, eu encontro o meu ângulo de 30 e, consequentemente, o seu suplementar. Então, para achar a bissetriz é muito simples. Com a ponta seca em D, eu faço um arco cruzando os dois lados do ângulo, achando o ponto 1 e o ponto 2. Ainda utilizando a mesma abertura, centrado em 1, faço um arco mais à frente.
com a mesma abertura centrada em 2, faço outro arco, achando o ponto 3 nesse ponto, neste lugar. Ligando-se o 3 encontrado ao D, nós temos o ângulo aqui de 30 graus. O ângulo suplementar para formar 180 graus é o ângulo de 150 graus. Ângulo de 15 graus e seu suplementar 165. O ângulo de 15 graus nada mais é do que a bissetriz, encontrar a bissetriz do ângulo de 30 graus. Vamos proceder à primeira parte encontrando ângulos de 30 graus. Sabemos que este esquadro aqui, este ângulo aqui é de 30, este aqui é de 60 e este aqui é de 90. Então, posicionando o esquadro de 45 alinhado à reta dada, e afastando um pouco para baixo, e agora posicionando o esquadro de 30 e 60 de forma que o ângulo de 30 graus fique alinhado com o ponto dado, achamos o ângulo de 30 graus. Encontrando a bissetriz deste ângulo, com o mesmo procedimento anterior, acharemos o ângulo de 15 graus. Então, abertura qualquer do compasso, ponta C quem é, acho um arco. Nesse arco, eu vou marcar, nestes lados do ângulo, eu vou marcar o ponto 1 e o ponto 2. Com a mesma abertura, centrado em 1, vou achar outro arco. Centrado em 2, vou fazer o cruzamento deste arco. Achando o ponto 3. Unindo o E ao ponto 3, eu vou achar o meu ângulo de 30 graus. Se este ângulo aqui é 30 graus, o seu suplementar, 15 graus. Se este ângulo aqui é 15 graus, o seu suplementar é 165 graus. 30 graus era o geral. Agora vamos achar o ângulo de 75 graus. E, consequentemente, o seu suplementar 135. Primeiro, eu vou encontrar o ângulo de 90 graus. Com o esquadro, de 45 alinhado, posicionando o outro esquadro como apoio, eu vou girar o esquadro de 45 e vou achar um ângulo de 90 graus. Agora, eu vou achar um ângulo de 60 graus. Se esse ângulo aqui é 60 graus e esse ângulo total é 90, então eu tenho que este ângulo aqui é 30 graus. Se eu achar a bissetriz desse ângulo, eu vou ter o ângulo de 75 graus.
Então, com centro em F, uma abertura qualquer do compasso, vou achar 2 pontos. Ponto 1 e ponto 2. Centro em 1, uma abertura qualquer do compasso, vou achar um arco. Centro em 2, abertura qualquer do compasso, vou cruzar aquele outro arco, ligando-se este ponto encontrado, que eu vou chamar de 3, ao ponto F, nós temos o outro lado do ângulo. Então este ângulo aqui é 75 graus. Consequentemente, o seu suplementar é 135 graus. Então, pessoal, aqui nós encerramos as construções de ângulos utilizando compasso e esquadro. Agora é com vocês, pessoal. Baixem, imprimem e resolvam todos os exercícios. Se tiverem alguma dúvida, volte o vídeo quantas vezes quiser e assistam novamente. Lembre-se de utilizar apenas o grafite, não rasure, utilize a grafia técnica e atenção na pressão do lápis para não rasgar o papel. Boa sorte! Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Hoje nós vimos construções geométricas, ângulos. Nós vimos como ler e construir ângulos usando esquadro, compasso e transferidor. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um joinha. Se puderem, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo. E se quiserem comentar o vídeo, é importante, pois eu posso, através de seus comentários, melhorar os próximos vídeos. Então, até a próxima!